Graça e paz, queridos, povo abençoado de Deus. É com muita alegria que nós estamos chegando até a sua casa, ao seu local de trabalho. Você que está aguardando o nosso podcast, que todas as segundas-feiras, às 19 horas, vem com testemunho, bate-papo edificante. E o nosso intuito realmente é glorificar o nome de Jesus. Podcast este da Igreja Fé e Milagres. Você pode ser um amigo nosso compartilhando agora, através do seu aparelho celular, este podcast com os seus amigos e familiares. Por que eu lhe digo compartilha? Porque os assuntos tratados aqui são assuntos que todas as famílias podem ouvir. São assuntos edificantes, de fé, de testemunho, de libertação, de cura, de missões e assim por diante. E eu tenho um entrevistado hoje, ele é um pastor, tem hora que eu acho que ele é um pai, ele me chama de pai, é um filho, um amigo, um homem de Deus que eu conheci em 2015. Ele é casado com Catiúcia Lane Barbosa dos Santos, tem só 56 anos de vida, é o pastor da Igreja Evangélica Filhos do Rei, na cidade goiana de Anápolis. O nome dele é Edmar Ribeiro dos Santos. Seja bem-vindo, meu querido pastor. Amém, muito obrigado, meu pastor, meu pai, meu amigo e meu profeta também. É uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando com esse grande homem de Deus que tive o prazer de conhecer e com certeza vai ser algo extraordinário da parte de Deus. Meu pastor, é sempre muito prazeroso estar junto com o senhor. É muito edificante a sua vida, a sua família, a sua fé, a sua hospitalidade. Então ter o senhor conosco em Patos de Minas, que vem lá daquela cidade maravilhosa de Anápolis, um povo que eu amo, quero mandar um abraço especial para todos os meus irmãos da Igreja Filhos do Rei, pessoas que eu amo demais, e para todo o povo de Anápolis, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Meu querido pastor, Igreja Evangélica Filhos do Rei nasceu no coração de Deus. E Deus, na infinita bondade dele, na onisciência dele, sabendo de todas as coisas, escolheu o Senhor, juntamente com a sua digníssima esposa, pastora Catiúcia, para um tempo desafiador de acolhimento na cidade de Anápolis, para estar há 3 anos à frente desta linda obra. Vamos falar um pouquinho aqui como tem sido prazeroso pastorear a Igreja do Senhor Jesus numa época em que nós estamos antecedendo o arrebatamento. Amém, pastor. É um privilégio poder estar à frente, como o senhor já disse, é desafiador, mas eu acredito que o desafio foi feito para o povo de Deus. Então, nesse tempo, o Senhor falou muito ao nosso coração, cuidar de família. Cuidar de família, a gente sabe que desde o início é um desafio grande. Então, tem cultura, tem várias pregações que hoje está facilitando muito, banalizando a família, na verdade. Então, é muito desafiador e eu estou muito feliz. E a Igreja Família, a Igreja Filhos do Rei é uma igreja família. E nasceu no coração de Deus e foi desafiador para mim aceitar esse convite, estar à frente da obra. Inclusive, Deus usou o Senhor com a infinita bondade e misericórdia dele, porque eu tentei sair desse chamado. Eu não queria, de imediato eu não queria aceitar esse desafio, porque eu já sabia que era um desafio. Mas glória a Deus que não foi por muito tempo. Eu estou aqui e quero continuar, permanecer e continuar fazendo a vontade de Deus, cuidando daquilo que é do Senhor. Família, eu acredito que é um projeto de Deus. Pastor José Rodrigues, o meu pastor, ele tem um livro, Família, Lugar de Delícias. E quando a igreja também é uma família, ela se torna um lugar de delícias, ou seja, é prazeroso estar no âmbito família da fé. E a Igreja Filhos do Rei, por mais que no início o senhor não tinha esse entendimento ou essa visão
de que estaria à frente de uma obra, mas logo entendeu que esse chamado era com o senhor, né, junto com a pastora Catiúcia, a quem eu admiro e mando o meu abraço. Ela nasceu na varanda ou na garagem da casa do senhor. Naquele tempo, o senhor tinha lá um obreirão muito fiel, o irmão Luiz, que já está na eternidade. E eu me lembro como que se fosse hoje, eu estive lá, nós oramos ali naquela garagem, na Casa Rosa, e Deus, daquele projeto, que é dele, eu não imaginaria, o senhor também, eu creio que não, que a igreja tomaria uma proporção tão grande como ela vem tomando, que sempre permaneceu na simplicidade, na humildade, vivendo os princípios. Vamos falar um pouquinho daquela garagem? Vamos. Quais eram as expectativas do senhor naquele tempo? Ué, pastor, aquele tempo era muito novo, né? Bem na época da pandemia. Tempo difícil, dificuldade. Inclusive, nós estávamos fazendo um ano, estava comemorando, celebrando um ano do nosso grupo de oração 24 horas. Exatamente. Eu lembro que nós fizemos aquele bolo e o seu Luiz, que no entanto chamava de padrinho, um homem raiz católica, tinha confessado Cristo, sido batizado há pouco tempo, e ele teve a felicidade, e nós talvez, eu creio que a felicidade também, porque a convicção que ele tinha em Cristo, eu acredito que foi felicidade. Ele já partiu, está na glória, tinha convicção da salvação, mas era tudo novo. A princípio eu não imaginaria estar cuidando de família, porque eu vinha cuidando de presídio, de preso, homens que a sociedade julga, que o povo julga, talvez até a igreja também tem um preconceito muito grande com relação ao quesito, né, presídio, mas a gente não pode generalizar, porque é desafiador cuidar de preso, mas o Senhor achou graça e estou aqui aprendendo. Tanto é que família é um lugar de delícia, que a Casa Rosa está virando hoje uma igreja, que estamos passando a nossa casa para vender, para construir, que haviam comprado um terreno, a família cresceu, ficou pequena, agora a casa onde tudo começou está à disposição do reino. Se Deus achar por bem que ela seja vendida, e seja vendida para a construção do templo bem mais amplo para acolher família. Então eu acredito nesse propósito de Deus. Família é um projeto de Deus. E eu não abro mão. Eu tenho falado, eu tenho ministrado, eu tenho insistido que a família é o projeto de Deus. E eu não abro mão da minha família e das famílias que Deus tem colocado em volta de nós. O senhor lembra com quantas pessoas nós começamos o trabalho naquela época, quando nós estávamos comemorando o aniversário de um ano do grupo de oração e ali também dando início, né, à igreja Filhos do Rei? O senhor lembra quantas pessoas que nós éramos ali, aproximadamente? É fácil, né, de contar, porque era bem poucos. Resumidos. Seu Luiz com a filha, que partiu os dois, né, da pandemia, o Luciano mais a Cláudia, que era de uma outra igreja, e a Divina Mau Luiz, que a Divina é da nossa, já nasceu na nossa igreja, Mau Luiz ainda não. E foi só esse pessoal mesmo, umas 7 pessoas. Eu ali. estava com a família, o senhor mais a família. Então nós éramos ali 10 pessoas dando início à igreja Filhos do Rei. E de lá para cá, 3 anos depois, logo após o senhor encontrar um imóvel numa avenida muito movimentada de Anápolis, e eu me lembro como que se fosse agora, quando nós entramos ali, o senhor me mostrando o imóvel. Eu disse: pastor, legal, mas nós precisávamos de um lugar maior, porque essa igreja vai crescer. E foi uma palavra também que se cumpriu muito rápido, né? Porque debaixo de muita graça de Deus, o senhor mais a pastora Catiúcia começou a receber pessoas vindas de outros lugares, feridas, desiludidas, desacreditadas, e encontraram em vocês um acalento, uma cura, um colo, um peito. Quando o senhor para assim, meu pastor, para olhar para trás, o senhor consegue imaginar
a dimensão da importância que foi obedecer o ID de Jesus na vida do senhor e da pastora? Pastor, tem hora que parece que é um sonho, outra hora parece que não dá para imaginar. Se for para contabilizar as coisas que acontecem, parece que não é normal, porque o contexto que vivemos como igreja, o povo está muito desacreditado como igreja, não vê um lugar. Então nossa igreja veio num contexto totalmente diferente da nossa região, que é a igreja que trabalha vendendo as coisas, bazar, cantina. E uma das coisas que eu falei sempre, se a igreja é de Jesus, quem vai responsabilizar por tudo que precisar na igreja é Jesus. Então e o pessoal que está chegando ferido, machucado, às vezes até por causa do trabalho, justamente chega e fala assim, mas essa igreja é diferente. Tem hora que eu penso assim, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou desviado? Mas eu estou pregando a palavra. Eu chego até a comentar com alguns mais próximos. Olha para mim, fala comigo, vê se eu estou no caminho certo, porque você está vindo de igreja muito antiga e a nossa igreja está muito diferente. Qual é a realidade da nossa igreja? Mas eu vejo que a igreja virou muito comércio. Então a gente olha, a gente analisa, e muitas vezes eu e a esposa, que é companheira também, pastora, às vezes nós fica até tarde, imaginando, conversando, trocando ideia, porque senão uma hora a gente fica meio perdido, parece que as coisas não é verdade, mas na verdade é a verdade que liberta. Estou muito feliz, graças a Deus, as famílias chegando. Então estamos com passou de 50 famílias. Então nós começamos com 10 pessoas ali reunidas, 3 famílias. Hoje nós estamos passando de 50 famílias. 3 anos somente. 3 anos. E um detalhe, não tem sido um amontoado de famílias, porque um amontoado é desorganização. E a Igreja Filhos do Rei, quando nós entramos ali dentro naquela dimensão de culto, de confraternização pós-cultos ou momentos de festividade, é notório a alegria das pessoas. E nós sabemos que o Salmo 126, ele fala sobre isso. Quando o povo veio do cativeiro, a Bíblia diz que estávamos como quem sonha, a nossa boca encheu de riso, então o povo estava jubilando. Eu tenho visto esse versículo ali em Anápolis, na Igreja Filhos do Rei, quando chega uma família, às vezes chega em um estado muito desafiador e logo ali com um abraço, um beijo, uma palavra, um incentivo, essas pessoas têm sido transformadas para a glória de Deus. E se fôssemos hoje denominar quantos testemunhos o Senhor já tem ouvido ali no dia a dia de pessoas que hoje estão transformadas depois que pisaram naquele ambiente. No domingo passado, na verdade na quarta-feira, que estava completando 3 anos de existência, a Igreja Filhos do Rei, e os irmãos lá criaram lá uma ideia lá e fizeram uns cartazes e escreveram o que recebeu ali, e englobou tudo. Família restaurada, teve um irmão mesmo, 2 câncer que Deus curou, mulher que era estéril, tá com neném. Então muitas coisas aconteceram. E a gente vê que a palavra é a verdade. Não precisa de inventar nada. É só viver a palavra. E a gente vê famílias começou a sonhar e nisso vai tomando uma proporção muito grande. E às vezes provoca até ciúmes em algumas pessoas que não entendeu ainda. Eu acredito que não entendeu o significado do Evangelho, que se intitula como dono de ovelha, mas essa ovelha saiu daqui, foi para aqui, se tornou isso, então acaba se provocando um ciúmes. Mas eu acredito que o amor supera e vai superar tudo isso. E como é bom a gente ouvir os testemunhos, Porque, por exemplo, um câncer foi curado. Uma mulher estéril, o sonho de toda mulher é gerar uma vida.
ou gerar vidas. E ali o Senhor está aqui testemunhando de uma que chegou estéril, sem poder gerar. E hoje, por mais que às vezes a medicina tenha estado muito avançada, tem casos que são irreversíveis. Não para Deus. A Bíblia menciona no primeiro livro de Samuel uma história muito conhecida que o próprio Deus cerrou a madre de Ana. E aquela mulher perseverou. O próprio Deus permitiu ela gerar. Então ali nós estamos ouvindo aqui do Senhor pessoas que Deus permitiu elas gerarem. Cura. E eu sei que um dos pilares da Igreja Filhos do Rei é a oração. Vocês têm orado, com constância naquele lugar, porque hoje reúne-se pessoas em cultos, quando se fala de prosperidade, em cultos como que de coach, mas quando fala que é um culto de oração, o número é muito reduzido. E ali em Anápolis, nós temos visto ali o culto de oração com muito mais da metade da igreja participando. E eu acredito, pastor, que é bem mais da metade, muito mais de 50%. Mas o pessoal entendeu. Eu acredito que o sucesso sempre vai ser a verdade, porém existe alguém que vem retratar essa verdade e vai passar essa verdade com convicção, porque o pessoal precisa de exemplo. Então eu comecei minha vida na oração, mesmo sem entender quem era Deus. E eu fiz um pedido a Deus uma vez, numa seca, sem chuva há muito tempo, e a chuva desceu imediatamente. Então já tive resultado de duas secas. Eu pedi chuva, do jeito que eu pedi, a chuva desceu. Então eu acredito que através da oração, eu não era cristão, não sabia ainda. Mas eu acredito que eu já era, mas não sabia quem era o Cristo. Mas eu venho de uma raiz católica, do lado do espiritismo. Eu acredito que é muito mais espiritismo do que catolicismo. Porém, eu tinha relacionamento. E eu acredito que algumas pessoas Deus já separa ali no meio. Eu fui o primeiro cristão evangélico da minha família e o primeiro pastor. Eu acredito que depois de mim virão muitos, porque eu acredito nessa mudança da minha família. Eu acredito na convicção que através da oração é uma oportunidade que eu tenho de falar com o meu Pai. E a igreja tem entendido isso também. Eu sou muito grato a Deus, porque no contexto onde nós vivemos lá, é muito igual o senhor falou, a igreja não acredita mais na oração. Tanto é que eles têm uma visão de culto. Eles não conseguem se juntar a não ser para cultuar. E eu falo sempre na sexta-feira, não é culto, é uma reunião de oração, onde a gente vê as senhoras, idosas, os jovens, adolescentes e criança fervorosa. Então o avivamento eu acredito que já está em Anápolis. E eu acredito que Filhos do Rei está vivendo um avivamento. E eu acredito que a partir desse avivamento, muitas coisas vão mudar na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Eu acredito que em outras nações também nós podemos exercer influência, mesmo estando aqui fisicamente, mas espiritualmente, nós podemos também ir muito além daquilo que nós já experimentamos. Eu acredito, através da oração, que nós estamos na Tailândia, Gabriel, Liliane, estamos lá com Tom, a Júlio, Matheus na Alemanha, Silvaneide, e eu acredito nos confins da terra, que desta maneira nós vamos chegar lá. Eu fico muito feliz, porque esse aí é o segundo pilar também que nós vamos falar. A Igreja Filhos do Rei, que está debaixo da cobertura espiritual da Fé em Milagres, que está debaixo da cobertura espiritual da MCM. MCM hoje, uma agência missionária de Trindade, onde eu mando um abraço ao meu querido e tão amado pastor José Rodrigues dos Santos, que eu tive o prazer de estar com ele essa semana agora que passou, retrasada, e estar com ele no monte. E o nosso pastor, ele não se fala de outras coisas a não ser a segunda vinda do Senhor, os confins da terra. A igreja tem que ir nos confins da terra. E debaixo dessa atmosfera missionária, nós estamos em alguns países
E debaixo dessa atmosfera missionária, Filhos do Rei também está em alguns países. Por sinal, o senhor está aí com um belo boné, né, do Nepal, a quem eu lembro do pastor José Rodrigues também, onde está o querido pastor Silvio Silva e a esposa Rose, fazendo um belo trabalho na Casa das Meninas dos Olhos de Deus. Então, o segundo pilar que eu destaco aqui da Igreja Filhos do Rei e que move o coração de Deus é a obra missionária. E nós sabemos que a obra missionária se faz indo, orando e investindo. E a Filhos do Rei tem orado, investido, e eu creio que muito breve, dali daquele altar, nós iremos enviar os primeiros missionários que nasceram na cidade de Anápolis para estar almejando lugares de confins da terra. Sei que já existe alguns ali queimando, mas eu sei também que os confins da terra estão no coração do Senhor. Amém. Essa visão, ela é profética e apostólica, e chegou o tempo, né? Antes que venha o grande e o temível dia do Senhor, ali vem o espírito profético de Elias. Eu acredito nesse tempo como nunca. E Deus tem impulsionado muito através desse oração intercessória, igual o Senhor disse, das 3 formas que tem de contribuir com a obra missionária. Eu acredito que tem mais uma também que eu tenho pedido a Deus que eu não venha atrapalhar, porque muita gente às vezes tem oferta, ora, ali intercede, mas atrapalha também. Eu tenho pedido a Deus que eu não venha atrapalhar a obra missionária acontecer, principalmente no contexto Filhos do Rei, que eu estou ali à frente, ali, mais a pastora. Eu tenho pedido a Deus, Deus não deixe eu atrapalhar a sua obra, porque senão vai ficar ruim. E eu acredito que a oração, quando Deus diz, entra no teu quarto, fecha a porta e ora, isso é fantástico demais. Às vezes nós esperamos tanto das pessoas, e às vezes quem eu deveria esperar e contar que está bem do lado, só entrou, fechou a porta e clamou, ele está ali. E eu acredito que os missionários que vão ouvir, às vezes ali naquele momento de desespero, que eu sei que o campo missionário é desafiador, acredita na oração, clama a Deus, não desista. É uma palavra de incentivo para todos os missionários que ouvir, e clame a Deus na oração, porque Deus está com o ouvido atento, principalmente o missionário que está ali ombrando, pegando os desafios da obra missionária. Estamos aqui juntos, conectados. A Igreja Filhos do Rei tem bandeira ali das nações. Desde quando nós começamos, nós criamos esse hábito, colocar as bandeiras representando as nações. Eu acredito que nós vamos lá. Então nasceu 3 crianças na igreja. Todas as 3 já foi ungida e separado para as nações. E eu tive o prazer de apresentar 2 lá, né? 2. A Alice, a Luísa da Flávia e a Gabriela do Luiz. Então os 3 casal foi, na verdade os 2, né? Que a da Flávia é 2 e o Luiz. 2 casal, não titubeou. Acredita nesta obra missionária. Tanto é que ofertaram as crianças, 3 moças que já têm ali o início de uma grande obra. E conte conosco, meu pastor. Eu acredito que somos amigos, somos companheiros. Quanta coisa boa aconteceu em 2015. Demorou algum tempo para começar a fruir esta visão profética que já estava dentro do meu coração. Mas depois do nosso encontro ali naquele curso, né? Almirante Tamandaré, 2015. Dia 27 de setembro de 2015, por aí que nós chegamos lá. Mas ali virou a chave, abriu muito a visão. E eu acredito que isso vai tomar uma proporção muito grande. Deus conta conosco. Estamos juntos em nome de Jesus. Graças a Deus, eu quero aqui também externar a minha gratidão pela vida de vocês, Filhos do Rei, que além de orar pelos missionários, né? Como os que estão no campo aqui da igreja, Tom mais a família na Alemanha, Gabriel mais a Liliane lá na Tailândia, a Silvaneide,
vocês também têm contribuído financeiramente com eles. E eu creio que quem contribui com a obra missionária financeiramente também tem a bênção da prosperidade. E hoje nós estamos vivendo isso em Anápolis, onde o senhor começou a dizer no início. Nós compramos lá a Igreja Filhos do Rei, um lote de 300 metros. 360. 360 metros. E eu ainda disse, meu pastor, eu creio que é pequeno, mas vai dar uma bela igreja. Documentação em dia, tudo organizado. Um mês e pouco depois apareceu outro. Uns 40 dias. 40 dias depois apareceu um lote de 950 metros. Movidos por um ato de fé, o senhor adquiriu esse imóvel maior, e as pretensões ali é de fazer uma bela igreja, para que através dessa igreja nós possamos não só alcançar os confins com ofertas e orações, mas também enviar os missionários de Anápolis. Como que está a expectativa da igreja para a construção do novo templo? Muito grande, pastor. No início, quando nós adquirimos o lote de 360 metros, e depois logo em seguida apareceu de 950, no início eu imaginei, sim, eu pequei, porque no mês de julho eu vim aqui em Minas, na casa do senhor, o senhor falou comigo. Falei, pastor, não encontrei imóvel para alugar para 500 pessoas. E ele disse, vamos comprar um terreno. O senhor disse, quanto que vocês têm em caixa? Falei, 10 mil. O senhor não me disse essa palavra. Compra o maior que tiver, 10 mil é muito dinheiro. E aí o que eu encontrei, 10 mil reais, nós comprou esse lote de 360 metros. Na verdade foi 210, 220 mil. E logo em seguida nós adquirimos o de 950. Eu disse, eu pequei, mas Deus disse que não. Ele tranquilizou meu coração, que não foi pecado, é um processo. Deus estava experimentando a minha fé. E aí ele deu um passo muito gigante. Um lote aí de 200 mil, passar para 600 mil com 10 mil reais. E eu digo para o senhor, foi assim uns 3 dias terrível. Porque o pulo é muito grande e muito rápido. Então as coisas estão acontecendo muito acelerado. E às vezes a gente fica olhando que lado está o vento para lançar a semente. E às vezes nisso aí a gente passa batido. Mas eu vim no início no propósito de pedir perdão, mas Deus tranquilizou o meu coração que não foi um pecado, mas foi um processo. Tanto é que gerou uma repercussão muito grande. Adquirimos o terreno 360 metros, chamei engenheiro, chamei arquiteto, fizeram todo o desenho, de forma alguma consegui ver o templo ali construindo. Eu me reuni de novo com os engenheiros e arquitetos e disse, algo não deu certo no meu coração. O projeto ficou lindo, maravilhoso, mas não encaixou. E logo em seguida apareceu esse terreno que é o maior da região. É uma região muito valorizada, muito difícil, não existe esse terreno. Tanto é que o homem disse, tem 15 anos que eu tenho esse terreno, está fechado, não é para vender. Mas estou vendendo para vocês para construir um templo. Então a expectativa é muito grande. E pude perceber que a mobilização dos irmãos foi muito maior do que a minha. Os irmãos, todo mundo quer fazer, os irmãos querem ofertar, os irmãos querem fazer a obra. Então dá para perceber que estamos no caminho. A expectativa é grande. E ali, além do templo, os propósitos de construção será 2 pavimentos. Sim, eu no meu coração fazer 2 pavimentos. Fazer o templo embaixo e um salão de eventos em cima. Salas de criança. Sala de criança e jiu-jitsu. Nós vamos colocar projeto social lá também. Vai também. Casa de pão. Na verdade, a Filhos do Rei tem muitas crianças, né, meu pastor? Bastante. E essas famílias que hoje têm membrado na Igreja Filhos do Rei, é com muita rapidez que tem acontecido algumas transformações no meio do povo do Senhor. Isso aí, o pessoal tem reconhecido a soberania
de Deus, a graça de Deus sobre vocês? Pastor, muito rápido, mas eu atribuo a Deus toda a honra, mas eu sempre tenho falado com a minha esposa, que todo mundo que chega perto de mim eu nunca escondi, porque sempre eu tive aquela chama acesa dentro, e eu tinha vontade de fazer, mas não sabia como fazer. Sempre, eu acho que eu fui um pastor antes de ser consagrado a um pastor, porque eu sempre cuidei de gente, mas na paternidade, depois da paternidade, que eu fui para a igreja, claro, mas não tinha uma visão apostólica, profética. Então era uma visão pastoral. Mas as coisas não fluíram. Então logo em seguida que veio a paternidade, as coisas acelerou muito rápido. Parece que não dá tempo de piscar. Quando eu penso assim, não, agora eu cheguei num ponto aqui, agora dá aquele respiro, já era, tem que correr mais rápido ainda. Mas atribuo a paternidade. O sucesso vem na paternidade, e todo mundo que chega na igreja abraça a visão, porque essa é a visão que cura, essa é a visão que tem provisão, tem libertação, ela tem um feedback, paternidade. Tanto é que quando eu dei o pulo do terreno de 300 para 950, o senhor ficou preocupado comigo. Eu percebi que o senhor ficou preocupado porque o senhor é pai. O senhor tem dado suporte, que eu também fiquei preocupado. Mas estamos em paz no nosso coração, as coisas estão acontecendo e o povo de Deus tem visto isso. Então a gente vê pessoas católicas investindo no projeto missionário que está acontecendo na cidade de Anápolis, através da Igreja Filhos do Rei. Na verdade, meu pastor, eu não fiquei preocupado, eu fiquei orgulhoso, porque foi um ato de fé. E quando a gente vê um filho crescer na fé, a gente se orgulha. Por que eu não preocupei? Primeiro, o senhor é um homem que anda em princípios. Segundo, o senhor usa a fé. O senhor é um homem reto. Então eu fiquei muito orgulhoso da atitude de vocês em crescer, dar um passo além. E com muita rapidez, eu quero ver essa nova construção sendo inaugurada. E eu acredito que assim como o crescimento da igreja está muito veloz, veloz também será a construção desses 2 pavimentos que em muito breve já também ficará pequena. Então outro princípio que nós já falamos, do princípio da oração, o princípio de missões, vocês andam também com o princípio da cobertura espiritual, que foi o que desde o princípio eu também andei. A fé em milagres, quando nasceu, ela vem debaixo de uma palavra que nós deveríamos filiar à MCM, ao qual o pastor José Rodrigues dos Santos, o presidente dela, trabalhava naquele tempo com cobertura espiritual. Então aqui, olha só, Hebreus capítulo 13, versículo 7, vou ler aqui na Bíblia Online, a Bíblia diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, ou dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, é o mesmo, e o será para sempre. Então o que acontece? A Bíblia diz assim: imitai a fé dos vossos pastores, daqueles que ministraram. E eu me lembro quando eu fui levar o Tom, a Júlia e o Mateus na casa do pastor José Rodrigues. Falei: pastor, eu vim ofertar essa família para nós enviarmos eles para a Alemanha. E ali tinha um pastor, muito amigo meu, e disse assim: Lélio, quem diria você nas nações? Falei: pastor, quem diria se eu não estivesse nas nações? Andando debaixo de um princípio de cobertura espiritual, eu tenho como que por obrigação estar nas nações. Se não me engano, hoje, o pastor José já está estabelecido através da MCM em 54 nações, vírgula, difíceis de entrar. Nós estamos indo para a 4ª nação. Então a cobertura espiritual, ela nos leva a um lugar seguro.
Tem um lugar que diz: quem tem pai, tem pão, alimento. Quem tem pai, chega na frente. Quem tem pai, tem proteção. E a mesma cobertura que eu recebo aqui, eu tenho tentado dar aí. E o Senhor dado à igreja. Então nós estamos debaixo de uma corrente de cobertura espiritual, aonde é notório o crescimento da Filhos do Rei e os propósitos missionários da Filhos do Rei. Então essa cobertura espiritual, louvado seja Deus, e toda honra e toda glória nós rendemos ao Senhor, porque lá atrás Ele plantou uma semente no meu coração de que deveria ser assim. Do mesmo modo, Ele plantou uma semente no coração do Senhor, e assim as coisas têm fluído poderosamente. Glória a Deus. E eu acredito, meu Senhor, Hebreus 13:8, né, que Jesus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Não muda. Ele não muda, não pode mudar, porque Ele vai cumprir a palavra, que a palavra é de Deus. E eu tenho firmado muito, domingo eu falei muito a respeito de Jeremias, falou que antes de ser formado no ventre da mãe, Deus já viu, e Ele nomeou profeta às nações, Jeremias 1:5. Depois ele diz 1:12, eu velo para que cumpra a minha palavra. E aí vai lá para Números 23:19. Deus não é homem para mentir, e não é filho do homem para se arrepender. Então o que nós, igreja, vai esperar o que se a palavra está dizendo que Ele é fiel e vai cumprir? Claro, a gente dá aquele frio em cima na barriga, porque é muito desafiador. A gente vê todo mundo, se for olhar para a direita, para a esquerda, é muita reclamação, é muita murmuração, o povo desacreditado. Mas a palavra é o alimento. A palavra que sustenta é a palavra. Então nós temos lutado com esta palavra e firmar o pessoal na verdade. Porque não adianta eu encher um local com muitas pessoas sem o fundamento. Palavra de Deus. E o Senhor para mim é um exemplo de homem, de caráter, de palavra, de amigo, de companheiro e tudo mais. Então a palavra. Glória a Deus, pastor. Fico muito feliz aqui. Eu anotei alguns princípios que a igreja tem andado. Então nós falamos de oração, missões, cobertura espiritual. E vocês também andam debaixo do princípio da adoração. Como é bom estar num culto ali e ver aquele louvor maravilhoso. Hoje vocês têm vários levitas, né, que adoram a Deus, e ao mesmo tempo tem equipe de dança. É maravilhosa aquela equipe de adoração. Quando nós trazemos essa atmosfera celestial para a terra através da adoração, é impossível não ter a manifestação de Deus. Como é bom ver o louvor da Igreja Filhos do Rei. Hoje, o senhor tem noção de quantos adoradores o senhor tem ali? Pastor, eu não posso dizer com propriedade. Cada um mais talentoso que o outro. Chegou mais uma família muito talentosa. Família, assim, que canta bem, que baterista. Então chegou outra família, que é da família que já existia, que é a família do Luiz, que é adorador, que toca guitarra muito bem. E é um homem pronto para adorar. A gente vê a adoração não somente nos instrumentos, mas ele é o homem que chega sempre antes do culto. E ele diz: pastor, eu estou aqui para trabalhar, eu cheguei para trabalhar. Meus irmãos estão tudo na igreja, e eu amo fazer, não é só tocar não. Ele chega e ele vai cuidar dos instrumentos, ele cuida, limpa os instrumentos, ele organiza os instrumentos. Então estamos com uma equipe muito boa, excelente, exemplares. E eu cheguei na igreja e quando eu vi louvor eu fiquei apaixonado. Eu não sabia o que era louvor. Eu vi era sertanejo, era outro tipo de ritmo. Mas quando eu ouvi Fernandinho cantar, eu apaixonei. Então, para mim ali, aquele momento de louvor ali, para mim o culto, todo momento é adoração, é louvor. Quando Jesus fala para o samaritano, a hora vem, e a hora já chegou, que o Pai procura os verdadeiros adoradores.
Então Deus está à procura desse verdadeiro adorador. E eu acredito que nós estamos no caminho. Pelo menos verdadeiro nós somos. A adoração a gente vai aprendendo. Cada dia a gente pensa que a adoração é somente cantar, tocar, mas é muito mais. Quando vou servir o irmão, abraçar o irmão, buscar o irmão, eu estou adorando a Deus. E aqui eu estou no momento de adoração. Saí de Goiás, Anápolis, vim com esse propósito aqui em Patos de Minas, para subir a montanha, top 1005. Para mim, eu vim no estilo de adorar, porque foi desafiador. Eu esperava vir, mas não agora. Então eu vim desarmado para adorar aquele que me chamou. Então a adoração é mais do que a equipe lá, mas eu creio que lá tem umas 4 equipes. Canto uma vez no mês ali uma equipe, daqui um mês volta de novo. E junto com a equipe de dança. Que é um povo também que adora com o seu corpo, com a sua expressão. Eu amo a dança. Eu tenho a honra de ter as minhas 2 filhas do Ministério de Dança. Uma lidera, né, a Adriele, um beijo minha filha, te amo muito. E a outra a Alessandra, que foi influenciada pela Adriele. Ale, um beijo do papai para você. E aqui na igreja, pastor, hoje tem adolescentes que vieram para a igreja, criancinhas, e que apaixonaram pela dança e que cresceram na dança, que está na dança há 10 anos. São influenciadoras dos próprios pais a estarem nos cultos. E de uma criança, Jesus diz que vem, né, pastor, a verdadeira adoração. Verdade. E outra coisa que eu vejo aqui, e nós vamos explorar um pouquinho, o alicerce da Filhos do Rei, né? Além da oração, missões, adoração, cobertura espiritual, é onde vocês movem pela fé. Acredito que, humanamente falando, em questão de valores, o Senhor deu o maior passo de fé. E essa fé tem sido ministrada também nos altares. Não só uma fé providencial, financeiramente falando, mas uma fé de curas, de milagres, de restaurações, de perdão, de reconciliação. E o nosso povo anapolino tem conseguido acreditar nas Escrituras ao ponto de mover pela fé, ou chega alguns debilitados por causa de problemas que o Senhor tem que incentivá-los à fé? Chega muito debilitado, pastor. Eu tenho batido em cima de Marcos 9:23, que aquele pai chega até Jesus no intuito justamente de buscar a restauração para aquele filho que estava passando por momentos difíceis. E nós chegamos na pergunta: Jesus, se tu pode fazer alguma coisa? Jesus abertamente diz: se tu podes crer, tudo é possível. Então tem trabalhado muito isso e o pessoal tem entendido. A gente vê que eles chegam debilitados, mas rápido eles têm pegado. Eu acredito na atmosfera que estamos vivendo. Igual quando a incredulidade contamina, a fé também contamina. Ela vai pegando todo mundo e dando um passo atrás da dança, da adoração. A Isabela chegou, a minha filha também, a filha do Sil, mas uma menina muito excelente. E agora chegou a prima dela, acho que deve ter nem 2 anos. E a menina dança demais. E os pais vieram também, tá lá firme com a menininha que já começou a dançar. Então isso vai influenciando todo mundo. Então a gente vê que é de geração em geração. E tem trabalhado fé, restauração. É impossível restaurar uma família sem fé. É impossível agradar o Senhor sem fé. Então sem fé não tem como mover. E é pela fé. Então vem caminhando na fé e o Senhor é um instrumento de fé que Deus tem usado. A régua subiu, não foi só para o Senhor. Subiu para mim, que foi desafiador. A igreja inteira entendeu também que a régua subiu para todo mundo que faz parte do Filhos do Rei. Então eu fico feliz de ver o pessoal abraçar e dizendo: a régua subiu para nós também. 2025 não é para amador na fé. 2025 será um ano muito desafiador. Mas quem entender vai alcançar lugares que poucos
consegue. Pastor, um versículo que eu ministro muito aqui na igreja, 1 João, capítulo 5, versículo 4, o apóstolo diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, hoje, se alguém deseja vencer o mundo, as dificuldades, as enfermidades, não tem outra direção a não ser a fé. Por outro lado, Jesus também disse assim: porventura, quando voltar o Filho do Homem, achará fé na terra? O homem está saindo do trilho, o homem está se tornando natural. Mas o Senhor disse agora, 2025 não é para os amadores da fé. E como que Paulo diz que vem a fé? Ouvindo a palavra de Deus. Esse é o momento que nós devemos mais do que nunca estarmos ligados no mundo espiritual, na palavra de Deus, praticando esta palavra, para que nós possamos não só vencer algumas coisas, mas vencer também o mundo. E é com base nessa fé que nós declaramos sobre vocês e também recebemos sobre nós a bênção de Deus. Amém. Glória a Deus. Sem fé é impossível. Não tem como. Mas graças a Deus, Deus tem movido bastante na fé. E eu acredito que vai ser muito mais. Eu tenho uma convicção que eu vim pela fé, e a fé vai movimentar muita coisa nessa montanha, no meio desses homens. Os homens de Anápolis estão inflamados. Amém. Tinha mais alguns que queriam vir comigo. Falei, mas falou muito tarde. De outras igrejas, de outra denominação. Quer vir para Patos de Minas, para o top. Então, a fé do Senhor envolveu muitas pessoas em Anápolis que nem conhecem o Senhor ainda. Mas vai ficar conhecido, com certeza, muito mais. Amém. Que a partir de agora temos a responsabilidade. Então o Senhor falou com o pastor José a respeito do avivamento. Então eu acredito que através da fé o avivamento já chegou. E precisamos. Porque se não tiver fé, vai ter um movimento. E movimento precisa de estar sempre movimentando. Então a palavra de Deus é respaldo para nós, cristãos, filhos do Rei, fé e milagre. Amém. E eu encerro essa conversa, essa resenha aqui, falando um pouquinho sobre o Congresso da Família que vocês fizeram lá nesse ano, né, com o pastor Davi e pastora Meg, que vieram de Curitiba, né? Almirante Tamandaré, um casal muito habilitado para falar sobre família. Fala para nós como é que foi a repercussão desse Congresso de Família. Foram 2 dias, hein? 2 dias de imersão. Sim. Como que foi a receptividade do povo, as ministrações. Eu vi que um bom público esteve participando, mas fala um pouquinho que eu fiquei daqui com vontade de estar lá. Mas infelizmente ou felizmente, as nossas tarefas ministeriais às vezes nos impedem de estar em alguns lugares. Pastor. Pastor Davi e pastora Meg, nós conhecemos no IFOL e tivemos algumas vezes junto, já amigo, já considero, ele não saiu daqui de Anápolis, daqui não, né, lá de Anápolis, falando a respeito dessa palavra de amizade, parceria, companheirismo. Então, uma pessoa para falar de família não pode ser qualquer um, porque tem que conhecer uma história, tem que conhecer alguma coisa que talvez está por trás, que muitas vezes a gente não tem observado, que é a liderança, é onde a pessoa congrega, com quem congrega, como que é a pessoa. E desde o alinhamento o Senhor foi lá, falou para nós sobre paternidade. Eu falei lá que nossa igreja, para subir lá e pregar, se eu não conhecer a pessoa como ele é na sua igreja local, eu não vou deixar subir, porque senão gera
alguns pretextos para heresia. Então, o pastor Davi e a pastora Meg são pessoas que a gente já conhece há algum tempo e são habilitados para falar em família. E eu tive a felicidade de ver o genro e minha filha, chamei de última hora, porque eles não são ainda cristãos evangélicos, e eu tive a felicidade que eles foram no sábado e voltaram no domingo, desde o início, e confessou Jesus Cristo como Senhor. Glória a Deus. Dele. Então fiquei muito feliz. E o pastor Davi insistiu, falou: gente, não está dentro do plano aqui falar desse propósito de receber Jesus como Senhor, mas Jesus disse que tem, e eu não posso deixar negligenciar. E ele bateu na tecla, e eu tive a felicidade de receber minha família como cidadã do céu através de Jesus Cristo. E a família não fala outra coisa. E o pastor Davi, a pastora Meg, já quer voltar no segundo semestre, falar sobre cura emocional. Então ele disse: eu identifiquei algumas negligências que talvez aconteçam no meio da família e precisa de cura. Às vezes a gente cobra muito das pessoas na oposição, sendo que a pessoa não tem condição de dar um respaldo ali. Mas às vezes detecta, quem tem a sensibilidade já sabe. Então por aqui foi detectado alguma coisa com relação que precisa de uma cura para ter uma família mais estabilizada. Então foi sucesso, e eu devolvo a honra e a glória a Deus sempre, porque família, Deus disse no meu coração que o alinhamento desse ano era família. O ano passado foi paternidade e esse ano foi família. Estou muito feliz. E se o senhor tivesse lá, com certeza ia ser muito mais. Mas no próximo eu quero estar, porque Anápolis é uma casa que eu considero minha casa, né? Lá na casinha cor-de-rosa eu tenho o meu quarto, né? E é muito bom estar com os nossos irmãos de Anápolis. Um beijo para vocês. Nós vamos encerrar por aqui, meu pastor. E eu quero que o senhor passe o endereço da igreja de Anápolis, o endereço temporário, né? Porque em breve nós estaremos aí passando para nova sede própria, para a glória de Deus. Mas fala o endereço onde está hoje a igreja Filhos do Rei e os dias e horários de culto, para a gente encerrar aqui recebendo a oração do Senhor de presente. Amém. Então nós hoje estamos situados na Avenida Fernando Costa, número 1260, Vila Jaiara. Culto quarta-feira 19h30, domingo 19 horas, sexta-feira 20 horas, reunião de oração. E temporariamente estamos ali na Avenida Fernando Costa, que vamos mudar, eu acredito que umas 4 ou 5 ruas logo bem próximo dali do local. Lembrando que Avenida Fernando Costa, segundo andar, né? Segundo andar. Então tá aí, você que é de Anápolis ou da região ou vai mudar para Anápolis, você é o nosso convidado a estar visitando a Igreja Evangélica Filhos do Rei, onde tem esse homem de Deus e muitos outros homens e mulheres de Deus para lhe dar um abraço e te acolher com muito carinho. Meu querido pastor Edmar Ribeiro dos Santos, homem que eu amo de coração, o senhor vai orar por nós, nos abençoar quem está nos assistindo agora, e depois eu vou fazer aqui o encerramento do nosso 58º podcast. Amém. Então a oração, depois eu mandar um beijo pessoal em Anápolis. Já pode mandar o beijo primeiro. Eu quero agradecer a Deus por cada um que Deus tem colocado do nosso lado, a minha esposa, minha família, e eu acredito que lá todo mundo é família, que a igreja é família. Então tem uns irmãos amorosos, tem uns ainda que tá na fase ainda de ciúmes, mas é assim mesmo. Quando a gente ama... Aqui em Patos não tem ciúmes. Não. Mas lá nós estamos recebendo a cura agora. Amém. E eu acredito que já vai daqui para lá vai ser tudo curado. Então um abraço a todos em nome de Jesus. E a Igreja Fé e Milagres, os irmãos missionários que estão espalhados. Vamos orar agradecendo a Deus e liberar sobre esse povo. Amém, meu pastor, amém. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus de Nazaré, estamos aqui nesta tarde, submetendo, Senhor, à vontade do Senhor,
a soberania do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse ambiente. Obrigado pela vida do meu pai, do meu pastor, do meu amigo, do meu companheiro, que tem dedicado, Senhor, a vida dele à obra do Senhor. E sabemos que aquele que espera no Senhor jamais terminará decepcionado. E nós profetizamos agora as bênçãos sem medida agora. Aquela medida sacudida, recalcada e transbordante sobre todos os irmãos que estão ouvindo, que vai estar, Senhor, crendo, permanecendo na fé, porque quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé e nós vamos permanecer. Nós não é daqueles que desistem, nós não vamos desistir, nós não vamos abandonar a nossa família, principalmente os da fé, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoe a Igreja Fé e Milagres, abençoe, Senhor, a igreja no geral, abençoe os missionários que estão, Senhor, ouvindo, Senhor, neste momento, e que a graça do nosso Senhor esteja sobre todos, Pai. Obrigado por este momento, Senhor. Eu sei que, Pai, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui sentado aqui falando a respeito da fé, em nome de Jesus Cristo, e com o meu Pai, com o meu pastor, com o meu líder, que eu amo de coração, Pai. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu querido pastor. Gratidão. Volta mais vezes em nome de Jesus, viu? É sempre muito bom estar junto e ouvir o Senhor. Estou aqui, pastor, para servir a Deus, servir o Senhor. Quando eu estou servindo o Senhor, eu acredito que eu estou servindo o próprio Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado. E assim nós estamos encerrando mais um podcast com muita fé e alegria no nosso coração. Se você não é inscrito, inscreva no nosso canal e temos também todas as quartas-feiras às 22 horas uma breve palavra no nosso Instagram Fé e Milagres. Nos acompanha, nos siga lá e com certeza você será abençoado por Deus. Queridos, domingo 19 horas, terças e quintas 19h30 temos o culto aqui na igreja. E eu quero convidar você a estar conosco. Rua Ouro Preto, 715, bairro Santo Antônio, Patos de Minas, Minas Gerais, Brasil. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe e até a semana que vem.